Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe mais uma ideia super legal de caixa organizadora. Eu vou decorar essa caixa aqui e a primeira coisa que eu fiz foi cortar um pouco da altura da caixa, porque eu quero que essa caixa seja um pouco mais baixa. Então, para facilitar na hora de cortar, eu peguei uma régua e fui marcando a altura de 20 centímetros e ligando essas marcações. Eu fiz esse processo ao redor de toda a caixa, ou seja, ali nas 4 laterais da caixa. Uma dica que eu sempre dou aqui no canal é quando você for pegar caixas no supermercado para decorar, procure por aquelas caixas que têm o papelão bem firme. Normalmente, as caixas de produto de limpeza da IP são excelentes para fazer isso e tem sido uma das caixas que eu mais tenho utilizado aqui no canal. Depois de marcar, eu cortei em cima da marcação usando um estilete, mas você também pode fazer o corte usando uma tesoura. Fazendo assim, a boca da caixa vai ficar bem retinha e vai nos garantir um bom acabamento lá no final. Se você for usar o estilete para cortar a caixa, eu aconselho você a tomar bastante cuidado para não se machucar. Para a caixa ficar mais resistente, eu vou colar essas duas abas menores que estão soltas aqui no fundo. Para colar, eu estou usando a cola quente. Então, eu só passei a cola quente no fundo da caixa e pressionei bem a aba em cima. Fiz esse mesmo processo para as duas abas, que estavam soltas ali. Como a minha caixa ficou com esse espaço entre as duas abas menores ali no fundo, eu cortei um pedaço de papelão com a medida desse espaço e colei lá usando a cola quente. Para dar maior resistência à caixa, eu vou colar a fita crepe nessas partes onde a caixa está colada, como por exemplo aqui nessas duas abas das laterais do fundo da caixa, porque no meio ali a gente tem a fita crepe, Porém, nas laterais, ela ainda está um pouco solta. Então, eu coloquei a fita crepe ali para garantir que isso não vai se soltar com o tempo. Coloquei a fita crepe também nessa lateral da caixa, que é onde as duas pontas do papelão se encontram. E ao redor de toda a boca da caixa. Eu sempre gosto de colocar a fita crepe ao redor de toda a boca da caixa, porque quando nós formos encapar a caixa, isso vai ajudar a ficar com um melhor acabamento. Então, eu só passei a fita ao redor de toda a boca da caixa e com a tesoura eu fiz um corte em cada canto da caixa, para facilitar na hora de virar essa fita para o lado de dentro da caixa. Depois de virar a fita para o lado de dentro da boca da caixa, eu coloquei a fita crepe também em cima da emenda que nós fizemos no fundo, do lado de dentro da caixa. E sabe aquela parte lá do fundo, onde as duas abas se encontravam, do lado de fora? Eu coloquei também a fita crepe em cima. Eu coloquei a fita aqui, mas para tapar essa fita marrom que estava no fundo da caixa. Para encapar o fundo da caixa, eu cortei um pedaço de tecido de algodão cru com cerca de 2 centímetros a mais que cada lateral do fundo da caixa. E eu vou colar esse pedaço de tecido no fundo da caixa usando a cola branca. Coloquei a cola branca no fundo da caixa, espalhei muito bem essa cola com o pincel, passando um pouco de cola também ali próximo às laterais do fundo da caixa. Feito isso, foi só colocar o tecido em cima do fundo da caixa e passar a mão para alisar o tecido, retirando aquelas dobras que acabam ficando,
Para virar o tecido para a lateral da caixa, eu peguei a tesoura e eu fiz um corte em cada quina do tecido e depois eu virei esse tecido para a lateral da caixa. É bem tranquilo de fazer, basta você aproveitar aquela cola que está ali no pincel e ir passando ela em cima do tecido de cada lateral da caixa. E quando tiver essa sobrinha de tecido, você vira para as abas do lado. Como esse tecido que eu estou usando é um pouquinho grosso, eu coloquei um pedaço de fita crepe em cima do tecido em cada quina da caixa até a cola secar. Essa fita crepe você pode deixar ela aí, então você coloca ela um pouquinho mais para cima, ou quando a cola secar, você pode ir ali e retirar essa fita crepe. Para decorar a lateral da caixa, eu vou usar palitos de algodão doce. Eu cortei os palitos com cerca de 20 centímetros de altura, que é a mesma altura da lateral da minha caixa. Para cortar os palitos, eu primeiro fiz a marcação de 20 centímetros com a régua e depois foi só cortar em cima da marcação usando um alicate. Depois de cortar os palitos, eu lixei a ponta dos palitos com uma lixa para madeira, para deixar a ponta desses palitos um pouco mais retinha. Eu fiz esse processo com vários outros palitos, porque a intenção aqui é cobrir toda a lateral da caixa. Para colar os palitos na lateral da caixa, eu vou usar a cola quente, porque eu preciso que a cola seque o mais rápido possível. Porém, você também pode usar a cola branca, ou até mesmo a cola de silicone fria, para sair mais barato para você. Então, essa parte é bem simples de fazer. Eu só fui passando a cola na caixa e colando um palito bem próximo do outro, para não aparecer o fundo do papelão. Fiz esse processo ao redor de toda a caixa. E outra coisa aqui que é importante é deixar os palitos bem rentes ao fundo da caixa. Então não deixe eles passando ali, deixe eles bem rente mesmo ao fundo da caixa e tenta fazer com que eles fiquem o mais certinho possível, o mais retinho possível, porque próximo à boca da caixa, nós vamos fazer um detalhe que vai cobrir. Então, a atenção aqui tem que ser colocada ali para o fundo da caixa. Enquanto eu colo os palitos aqui, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e a ativar o sininho de notificações, para você não perder nenhuma das ideias que eu trago por aqui, e não se esqueça de deixar o seu like. Para proteger os palitos, eu passei uma demão de verniz acrílico brilhante da Acrylex em todos os palitos. E para passar o verniz nos palitos, eu usei um pincel. Passei o verniz ao redor de toda a caixa e esperei o verniz secar conforme manda o fabricante na embalagem do produto. Para o lado de dentro da caixa, nós vamos fazer uma espécie de saquinho. Primeiro eu cortei um pedaço de tecido de algodão cru, o mesmo que nós usamos para cobrir o fundo da caixa, com cerca de 6 centímetros a mais que a altura da caixa, e com tamanho suficiente para cobrir toda a lateral da caixa. Depois eu fiz uma bainha em uma das laterais desse tecido. Para fazer a bainha, eu usei a cola quente e eu apenas dobrei cerca de 1 centímetro da beira do tecido. Fiz isso ao redor de apenas uma lateral do tecido, não precisa fazer nas duas.
e fiz uma bainha também em uma das pontas do tecido. Aqui é importante lembrar de fazer as bainhas tanto da lateral como da ponta para o mesmo lado do tecido, igual vocês estão vendo aí no vídeo. E também cortei um pedaço de tecido com as mesmas medidas do fundo da caixa. Aqui é importante medir o fundo da caixa contando também os palitos. Para montar o saquinho, é importante que na hora que nós vestimos o saquinho na caixa, a bainha fique para o lado de dentro. Então, você precisa ter muita atenção na montagem do saquinho. Para isso, você vai posicionar o tecido, colocando a bainha virada para baixo e vai colar o tecido do outro lado, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Para colar, eu também estou usando a cola quente, mas mais uma vez, vocês podem usar a cola branca ou até mesmo a cola de silicone fria. É bem simples de montar. Primeiro você passa a cola quente no tecido da lateral, começando próximo à ponta que nós não fizemos a bainha, e coloca o tecido do fundo em cima. Depois você vai simplesmente girar o tecido do fundo em cima do tecido da lateral, passar a cola quente no tecido da lateral e pressionar o tecido do fundo em cima. Novamente, você gira o tecido do fundo e cola em cima do tecido da lateral. Faz esse processo até colar todo o tecido do fundo em cima do tecido da lateral. E para unir as duas pontas do tecido, primeiro eu cortei o excesso de tecido e depois eu colei a ponta do tecido com a bainha em cima da ponta do tecido sem a bainha, para que ao fechar o saquinho ele já fique com o acabamento para o lado de dentro. E pronto, nós já temos um saquinho para revestir a parte de dentro da caixa. Então, é só ir ajustando o saquinho na caixa de forma que ele fique bem certinho ali. A primeira vez que você for colocar, dá um pouquinho de trabalho, porém, das próximas vezes o tecido já vai ter o formato, né, ali do saquinho, e aí acaba sendo mais fácil de revestir a caixa. Eu ensinei a fazer um saquinho, né, mas se você quiser, você pode usar até mesmo uma fronha de travesseiro. Eu vou fazer 2 alças para colar nas laterais menores da minha caixa. E para isso eu peguei 6 palitos com 19 centímetros de comprimento e vou colar um palito no outro usando a cola universal. Eu colei os palitos de forma que ficasse um bloquinho de 3 palitos embaixo e 2 palitos em cima. Na realidade, ficou um bloquinho 3x2, né? 2 fileirinhas de 3 palitos. Nós vamos precisar fazer isso 2 vezes, porque vai ser um para cada lateral menor da caixa. E cortei também 2 pedaços de couro com 15 centímetros de comprimento e uns 2 centímetros de largura. Para colar esse pedaço de couro nessa fita de couro, eu medi a distância de 6 centímetros da lateral da caixa em cima do tecido que nós deixamos para a lateral do lado de fora da caixa e colei um dos pedaços de couro em cima.
fiz esse mesmo processo na outra ponta do tecido e coloquei uma tachinha em cada ponta da fita de couro. Reparem que eu colei ali cerca de uns 4, 5 centímetros do couro, né, pro lado de fora. Depois eu colei essa fita de couro também do lado de dentro da caixa e coloquei uma tachinha em cada ponta, formando ali duas alcinhas. Então, você cola cerca de 4, 5 centímetros dessa fita do lado de fora e uns 4, 5 centímetros dessa fita do lado de dentro. Cola diretamente no tecido e se você tiver a tachinha, você coloca ali para fazer um detalhe. Depois de colar as alcinhas, eu peguei aquele bloquinho de palitos que nós fizemos e coloquei ele ali dentro. Como o bloquinho ele não ia ficar parado no lugar, porque a alcinha ficou grande, e essa era realmente a intenção, eu coloquei alguns pinguinhos de cola quente ali entre os palitos e a caixa, fazendo com que ele ficasse preso ali e não se soltasse. Eu fiz esse mesmo processo na outra lateral da caixa, então eu coloquei as alças nas duas laterais menores da caixa. Reparem que essa alça, ela é apenas decorativa, então eu aconselho você a pegar a caixa pelo fundo dela e não pelas alças. E essa foi a ideia de hoje. Eu confesso que é uma das ideias que eu mais gostei de fazer aqui para o canal, porque as caixas ficaram lindas. Eu espero que vocês também tenham gostado da ideia. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se é a sua primeira vez por aqui, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal e a assinar o sininho de notificações para vocês não perderem nenhuma das ideias que eu trago por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.